Bate-papo. Moi, nós estamos recebendo aqui na bancada do Panorama o Júlio Ripoll, ele é coordenador do Centro Climático de Encantado, Centro de Defesa e Resiliência Climática de Encantado. Na semana passada a gente acompanhou a inauguração dessa sala e agora a gente quer entender um pouquinho mais de que forma ela vai funcionar, porque a gente acredita que esse vai ser um espaço performando para outras cidades aqui da região, é o que a gente espera, né? Performando para que outras cidades possam fazer, se não igual, parecido. Júlio, bom dia. Bom dia, Aline. Bom dia, Moisés. Bom dia. Prazer estar aqui na Rádio Independente, né? Falando com essa audiência, né? Canhão do rádio. Eu já ouvi isso. Que bom, Júlio. Olha só, Júlio, tu sabes que uma pauta que a gente tem muito aqui, uma frase que a gente tem usado muito é que nós não temos tempo. Nós não temos tempo, porque daí aconteceu em setembro, aconteceu em novembro, aconteceu em maio. Então, que a gente precisa e que a comunidade vai indo para um lugar de mais conforto quando as coisas começam a acontecer. Quando a gente diz que Encantado passa a ter esse centro, passa a ter essa sala, já começa a dar uma sinalização de que, opa, alguma coisa é possível mais perto da gente para que nós não tenhamos essa informação, que é o que a gente sentiu muito aqui, a informação restrita em algum lugar, né, para algumas pessoas. E aí eu começo te perguntando, na prática, essa sala, esse centro, o que vai ter lá para a comunidade entender na prática? Então, o Centro, né, de Resiliência Climática Permanente, ele foi criado justamente com o objetivo de dar, em primeiro lugar, segurança, né, segurança ao cidadão. No segundo momento, a gente tem a preservação da estrutura da cidade. E aí, após isso, a gente também tem a mitigação ou atenuação dos impactos climáticos. Esse é o geral do centro. Mas a primeira missão do centro é a criação da sala. É uma sala de comunicação. A história, né, de setembro para cá, das enchentes todas para cá, ela demonstrou que, principalmente nesta última, né, de 2024, de maio, de que a comunicação ela é o princípio de tudo. Nós, em Encantado, ficamos sem comunicação completa. Nós não tínhamos estrada, não tínhamos acesso, nós não tínhamos energia elétrica, não tínhamos internet, não tínhamos telefonia celular. E aí, como é que faz? Isso passaram-se alguns dias, assim. Foi uma coisa momentânea. Então, esse aprendizado ele precisa ser, né, atenuado, mitigado, e a ideia é, dentro deste centro, a primeira fase é estabelecimento de comunicação permanente. Hoje, nós temos essa sala em funcionamento. Ela tem duas redundâncias de energia elétrica e uma redundância de internet. Ou seja, ela tem a rede normal de fibra ótica que ela existe, o centro administrativo de Encantado, e ela tem a Starlink ligada permanentemente. Ela já está ligada. Nós temos no break, né, dimensionado para a capacidade dos equipamentos, que fica em linha com a rede elétrica, e todo esse equipamento ele está conectado também em um gerador próprio, um gerador da sala. Então tudo isso existe dentro do ambiente para que, se acontecer alguma coisa semana que vem, nós não percamos a comunicação com o mundo exterior, e a partir daí a gente evolui. Então a gente precisa de outros pontos, e Encantado também com esse mesmo modelo. O que Encantado tinha antes desse movimento? Não tinha nada? O que todos os municípios têm, né? A gente tinha uma régua ali que ele ia lá e media o rio. É uma régua que mede, e aí esses dados, inclusive as réguas, elas estão fora do padrão, né? O padrão é nível do mar. As réguas de Encantado estão ainda, né, defasadas. E aí entra o monitoramento, que é a segunda etapa. Então, nessa questão do monitoramento, existem alguns projetos onde são colocadas estações em pontos, pelo menos 3 estações, são necessárias. São Valentino Sul é uma, Mussum é outra, Encantado é outra, onde tu vai ter, né, evidentemente, a pluviometria, né, a quantidade de água, o deslocamento do rio, a velocidade de água, a gente vai ter, né, um cenário mais local, diferente. E esses dados, evidentemente, distribuídos, né, para todos os municípios, né, do Vale do Taquari, ou quem quer que seja, né. Então, a ideia é, nesse projeto, a gente ter esse acompanhamento pontual, né, em alguns locais especiais, né, dentro do Vale que atingem diretamente Encantado. E a partir disso, existe também, né, o estudo, uma IA, né, uma inteligência artificial, um algoritmo, como a gente fala, definido para estabelecer quanto tempo vai chegar, qual a cota vai chegar, e com as condições que se apresentam em tempo real. Isso é o mais interessante. Paralelo a isso, nós temos também
como comentávamos antes, a planialtimetria. São os nomes, né, que a gente fica tudo especialista, né? A gente vira especialista depois da surra, né? A tal da planialtimetria, ela é um estudo, né, de solo e de subsolo. Então, isso é uma necessidade, acredito que para todos os municípios. A última enchente, ela demonstrou que, Encantado especificamente, né, através dos estudos com os geólogos, nós temos uma camada no subsolo que ela proporcionou esses deslocamentos de massa gigantescos que a gente observa desde a estrada. Então, a gente tem uma argila expansiva abaixo do solo e essa planialtimetria, ela pode ser utilizada e vai ser utilizada para identificar áreas de risco que ainda não se enxerga, né? Tem lá uma área grande, uma mancha grande de argila, tu pode observar ela de outra forma, tu pode monitorar ela de outra forma. A base, assim, é isso. E a partir da planialtimetria, o que isso me dá para o cidadão? Eu consigo a cota em centímetros da porta da casa das pessoas. Cruzando isso com uma IA, eu posso lá na frente jogar um WhatsApp na casa da pessoa, avisando que se as condições do tempo elas permanecerem da mesma forma, em 2 horas e 43 minutos, a água chegará a tantos centímetros da sua residência. Providenciar o deslocamento ou não disso, né? Então, isso é possível. Isso é viável, nós temos tecnologia para isso hoje e o centro ele busca isso, né? É concatenar essas ideias todas que são viáveis e buscar também, né, recursos para isso, que é o grande problema. Seria a minha próxima pergunta, porque a gente precisa. A gente ficou com duas coisas muito fortes, né? Que é entender a resposta do Rio, porque especialmente em setembro e em maio, nós sabíamos que iria chover. Em maio a gente vinha trabalhando com essa chuva sem precedentes, mas a gente não sabia a resposta do Rio, né? E ninguém nos dava essa resposta. E isso é extremamente importante para todo mundo se organizar. Então, essa é uma pauta muito importante para a gente estar evoluindo. E aí, à medida também, Júlio, que as famílias saberão que o Rio vai fechar ali o seu acesso à sua propriedade em 2, 3 horas. Eu quero te perguntar, qual que vai ser o plano? O centro também vai trabalhar no plano, dizendo para a Aline como é que ela tem que sair dali? A ideia, existe uma parte educativa que precisa ser feita, e aí os meios de comunicação têm que ser utilizados para isso, porque a gente está fazendo comunicação de massa, mas a gente precisa conscientizar as pessoas de utilizarem os indicadores e principalmente conhecerem para onde elas vão. As áreas de risco são o momento, né, inicial, né? Então, ali o pessoal do Navegantes, que já tem uma parcela que já não voltou, eles também estão em risco, né? Tem uma ponta ali de risco ainda. Eles sabem para onde é que eles vão, eles sabem qual é o deslocamento. E além disso, existe também busca agora um cadastro de todos os caminhões, né, do município, o que tem disponível, todos os motoristas voluntários que tenha dentro do município. Essa última enchente, ela demonstrou que existe uma força-tarefa ali dentro de Encantado, que são os trilheiros. Os trilheiros foram fundamentais no resgate, principalmente nos deslocamentos esses de massa. Iam sempre um trilheiro e uma moto levando aonde parava o jipe, a moto seguia, onde parava a moto, aí seguia a pé para levar água, um fardo de água, um pouco de comida. Isso foi uma realidade, né, vários dias dentro dessa última, esse evento extremo. E esse plano, né? Ter esse plano, porque aqui no ar, às vezes a gente dizia, e eu e o Moisés, especialmente em algumas noites, né? Olha, quando começou ali o repique, a água vai chegar, assim, em setembro você via a água, agora ela vai chegar, mas também a gente não conseguia narrar para as pessoas o que elas teriam que fazer com essa informação. Isso é muito ruim, né, Júlio? Sim. A gente aqui no ar, fazendo essa comunicação de massa, a gente já se desespera. Imagina quem está recebendo essa informação. Tá, a água está chegando, faça o quê, né? E, Júlio, como é que a gente vai bancar essa estrutura? Bom, aí eu digo o seguinte, todo investimento que seja feito, independente do valor, se salvar uma vida, já pagou. Esse é o principal argumento que a gente tem que ter junto aos órgãos que podem, né? Civil tem uma verba, tem o Estado, governo federal, governo municipal. Isso é um problema de Estado, isso não é um problema de governo, né? Então a gente precisa que o Estado ele venha e faça a sua parte. E a nossa obrigação é de ir lá e dizer, olha, a solução está aqui, o menor custo é esse.
melhor relação custo-benefício é essa, e isso vai beneficiar principalmente a segurança, né, do cidadão. Uma região como a nossa é onde todos temos vínculos e laços, quantos de nós ainda permanecemos em luto? Claro. Júlio, e daí é importante entender, porque esse é um movimento da cidade de Encantado, e não é um movimento regional, até mesmo estadual. É um movimento assim que realmente chama muito a atenção. Nós nos acostumamos, a gente não concorda, mas a gente se acostumou a ouvir assim, não, não tem dinheiro, não tem como fazer, não dá para botar régua, não dá para fazer investimento em inteligência artificial, continuem fazendo conta de padeiro, para a gente tentar chegar naquela cota. A gente não concorda, mas a gente se acostumou a ouvir isso, inclusive de prefeitos aqui da região do Vale do Taquari. Qual é o valor do investimento dessa estrutura e como é que o governo estadual recebeu essa notícia? Assim, a gente ainda não tem o retorno do governo estadual, mas certamente eu acho que a iniciativa é válida, né, como um princípio para norteador, para outros municípios, até porque, no nosso caso, tem a questão do deslizamento, não é somente a enchente, né? Então, são sensores diferentes, são monitoramento diferente, né? É feito de outra forma. O que nós buscamos é, sim, nesse caso, é uma inteligência artificial que ela monitore isso 4 horas por dia. Ela já existe, o software já existe, já foi feito. O professor Rodrigo Della Vecchia, né? Ele é professor coordenador lá da matemática da URGS. Ele tem uma empresa, uma antiga startup, né? Que tem a startup high-tech, como a gente chama, e ele já desenvolveu. Isso foi feito uma predição em cima da última enchente. E houve um acerto significativo, muito grande. Em cima, não de sensores locais, com base nisso, nos dados todos que eles estão disponibilizados na internet, né, nos sites, nos principais sites, e com base em topografia de Google. Né? Então, quando a gente consegue aprimorar isso, só melhora. Né? Então, os recursos, na medida que eles vierem, os programas, né, quando eles acontecerem, vai só aprimorar algo que nós precisamos fazer diariamente, né? Monitorar. Hoje está chovendo, amanhã não vai estar, vai ter tempo seco, vai ter... E isso vai acontecer. Vem a previsão para 15 dias, nós precisamos hoje, pelo menos assim, guardar esses dados, identificar os institutos, ver a confiabilidade de acerto deles, isso já pode ser feito, não precisa ser feito somente, né, no momento da crise. E aí, quando nós tivermos uma informação, antecipar ela o máximo possível, e aí entra o plano de contingência. Quando tu falou, Aline, das pessoas saberem o que vão fazer, sim, a comunidade tal, ela está numa área de risco e ela sabe quem é o responsável da defesa civil, quem é o voluntário que está lá. Então, são planos de ação. Aquele sistema 5H, 2W, né? O que, quem, quando, onde, quanto e quando, né? Isso, cada uma das ações, né, tem tem os planos de ação e cada uma tem os seus responsáveis. Por isso também um software de gestão, né, de crise, ele é importante e isso tudo precisa estar online, isso tudo precisa estar funcionando. Então, o princípio tudo passa desse momento ali, dessa sala, onde a gente mantém energia e mantém os dados sempre ativos e disponibiliza isso para as autoridades que venham, né, no momento da crise. É público-privado ou somente investimento público? Por enquanto, público. Mas nada impede que seja uma parceria pública. Nada impede. O começo é esse. Agora a gente precisa, né, todos temos interesse, né? A iniciativa privada, né, não tem o completo, né? Vê o estrago. Então, se tu prevê, melhor. Júlio, a gente acaba falando, e nós temos tanta pauta, né, por tudo isso que a gente viveu agora, recente, 3 meses, mas pensando num período que possa ser de estiagem, pensando num movimento diferente de previsão do verão que se aproxima, troca dos fenômenos, a sala, para ilustrar para nossa audiência, o trabalho desse centro não se dá só por conta da chuva, da água. Não. Né? Outras coisas A vão estiagem. ser pautadas. É um A problemão. estiagem é um problemão. Por quê? Essa argila que fica no subsolo de Encantado, ela pode secar e ela expande e ela pode quebrar. E aí, a partir desse momento, a gente tem um deslocamento de massa. Então, tu tem uma região onde existem casas, onde existem pessoas, né, onde existe vida, comércio, muitas vezes, ele não pode. Ele não pode ser deixado de lado.
E junto a isso, essa planealtimetria, ela é tão importante porque ela permite planejar o plano diretor do município. Para onde vai? Para onde é que eu posso crescer? Onde é que eu posso colocar um comércio? Onde é que eu posso colocar uma empresa, uma indústria? Eu vou colocar isso em cima do quê? Então, isso para as empresas, e a gente tem um contato também com uma empresa de trafegabilidade, mobilidade, né, urbana, de desenhar para onde que pode ser dentro do município deslocado parte, né, da população ou dos negócios. Encantado é a favor do desassoreamento, da dragagem? A limpeza, sim, o desassoreamento e a dragagem assim, técnicos. Técnicos falem sobre isso, porque aí eu vou falar pessoalmente, isso é um processo que não vem somente de Encantado, vai até o mar. A gente precisa, a limpeza obrigatória. A gente viu a quantidade de matéria orgânica que ela segurou, parou nas pontes, né, nos arroios, e o quanto isso represou e o quanto isso causou problemas depois, né? Mas sim, a limpeza é obrigatória, né? Agora, a dragagem em si, isso deixa os técnicos, né, definir o que é melhor, e mesmo porque uma dragagem nesse tamanho estadual são gerações, né? São gerações, né? Verdade. A gente precisa, naquele momento da crise, hoje, mitigar os efeitos ao máximo possível. E a resiliência no sentido de voltar para o estado anterior o mais rapidamente possível. Resiliência não é resistência. Resiliência é tu tornar o momento anterior. A figura de linguagem é o carvalho e o bambu. O carvalho é resistente, mas numa tempestade ele quebra. O bambu, mesmo a tempestade, ele vai no chão, volta, fica no chão, volta. Passou, ele volta, fica de pé e segue a vida. Então essa é a ideia, o conceito de resiliência que a gente toma, de trazer de volta, né, o mínimo possível, né, de condições de vida para a população. Júlio, muito bom falar contigo, né? Uma alegria te receber. Eu acho que dentro de tudo isso que a gente está vivendo, pensar nesses projetos se concretizando, né? A gente podendo visualizar e comunicar eles começam a trazer um pouco de conforto para a comunidade, né? E sem qualquer dúvida, hoje é o conforto para Encantado, mas qualquer município que nos ouve hoje e vê Encantado fazendo, começa a cogitar que é possível no seu também, né? Então, hoje não foi uma pauta regional, é uma pauta local, mas que sirva aí de performance para outras cidades. Certamente logo ali a gente volta a falar. Perfeito. E se outros municípios aderirem, certamente baixo custo, isso pode ser feito. Então os custos sempre, né, vão baixando conforme a quantidade, né, de pessoas que aderem. Consórcio seria a melhor solução. Quando a gente precisa dar pau aqui, a gente dá. Agora, quando a ação é boa, essa ação aqui vai chamar a atenção, não só da região, do estado, hein? Do estado. O que acontece, né? A gente não pode ficar, mediante a 3 episódios recentes, 2 tragédias, procurando as nossas antigas fontes que faziam uma projeção de quanto o rio chegaria. Um cenário que é totalmente incerto, as cidades não são mais as mesmas, o rio não responde dessa forma, a gente tem uma chuva sem precedentes e nós ficamos aqui, quem nós vamos... mas fulano acerta bastante. E é ótimo o trabalho do fulano do conhecimento popular, mas só ele já não está mais dando conta. E temos tecnologia para melhorar isso. Então, por que não usar? E daí a gente pode, né, Júlio, se valer do conhecimento popular, escuta o conhecimento popular. Perfeito. Mas aí vem a tecnologia e nos respalda, começa a dar um pouquinho mais de certeza, de segurança, né? Porque senão nós estamos, na manhã que antecede a tragédia, tentando falar com os especialistas da área, fazendo projeções que 2, 3 horas depois elas estão muito superadas, né? Então a gente caminha num terreno que é de argila o terreno que a gente caminha. E um detalhe, aqui, né, os meios de comunicação, eles têm o papel fundamental, eu acompanhei todo o trabalho de vocês, mas imaginem a tomada de decisão daqueles comandantes que estão lá nas salas de crise sem a informação, ou com uma informação parcial, ou com uma informação. Tudo vai ajudar. É isso que a gente precisa, que as tomadas de decisão elas sejam feitas em cima de dados. Inteligência, dados, conhecimento. Precisa. Jota, até uma próxima. Muito obrigado. Perfeito. Gratidão pela oportunidade e a gente está sempre disposto aí, qualquer informação a passar para vocês. Júlio Ripoll, coordenador do Centro Climático de Encantado.